Olá amigos, vamos começar mais uma aula de hoje falando sobre dinâmica, mais especificamente falando sobre a força-peso. Para começar, temos que entender o que significa a força-peso. Essa força é uma atração com que os planetas ou algo similar tende a atrair os corpos para perto de si. Quaisquer dos corpos que tenham massa e estando no universo, eles têm uma força de atração entre os dois. A mesma força que M1 exerce sobre M2, M2 vai exercer sobre M1. Isso implica na terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Nessa força de atração que tem, e era de forma igualitária para os dois, nós chamamos de força gravitacional. Um exemplo bem simples. Vamos imaginar que tem alguma pessoa fora da superfície terrestre. Ela vai ter uma força em direção à Terra que nós chamamos de força-peso. Da mesma forma, a Terra vai fazer uma força igual sobre essa pessoa, que significa também a força-peso. Como nós acabamos de falar, toda ação tem uma reação, e essa ação e reação é de mesma proporção de força. Só que a diferença de massa da Terra para a pessoa é gigante, então a pessoa vai ser atraída até a Terra. A distância que a Terra vai ser atraída até a pessoa será bem pequena e isso não tem como nós percebermos. Trazendo para a fórmula. Sabemos que a fórmula de força é a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso que nós estamos estudando, essa força nós vamos chamar de peso. É igual a uma quantidade de massa vezes a aceleração. A aceleração nesse caso, como já estudado em assuntos anteriores, é chamada a força gravitacional, aceleração gravitacional no caso, que em módulo, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Mais especificamente, ela vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas na parte de conta, e parte mais simples, nós vamos usar esse 10 metros por segundo. E aqui a nossa fórmula vai ficar a gravidade. Supondo que temos na superfície do planeta Terra um objeto, uma maçã. E nessa maçã tem a força-peso que está direcionando ela para o centro da Terra. Como calcular essa força-peso? Ela tem uma massa de 1 kg. E a gravidade, como já citamos aqui, vale exatamente, próximo, né? Não exatamente, mas próximo, 10 metros por segundo. Só pegar esses dados e jogar na fórmula. A fórmula implica que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso que a gente quer descobrir, a massa vale 1 e a gravidade vale 10. Nesse caso, 10 vezes 1 é igual a 10. Qual unidade nós vamos usar? A unidade para força-peso, ou para qualquer tipo de força, é considerada Newton. Então, não vai ser diferente com a força-peso. Na força-peso, nós vamos usar, nesse caso, 10 N será a força com que a Terra vai fazer nesse objeto e esse objeto vai fazer na Terra. 10 N. Para finalizar esse nosso estudo de força-peso, temos que deixar bem claro a diferença entre peso e massa. A primeira coisa que nós temos que entender é que peso é uma força, como já estudado anteriormente. Já a massa é a quantidade de matéria que está presente em um corpo. O peso ele pode ser alterado, independente onde a pessoa esteja, ou na Terra, na Lua, em Marte. Isso significa que o peso pode ser alterado, já que peso é massa vezes a aceleração, que no caso a aceleração que nós estamos calculando, o peso é a gravidade. Já a massa ela é constante. A massa é a quantidade de átomos, quantidade de matéria que nós temos, como já citado aqui em cima. Então ela é constante. Eu posso estar aqui na Terra, eu tenho uma massa, na Lua eu tenho a mesma massa, em Marte eu tenho a mesma massa. Então a massa ela vai ser sempre constante. O peso ele é medido com o dinanômetro. O aparelho foi criado justamente para medir o peso. Já a massa é a balança. Fisicamente é errado uma pessoa falar que quando vai no supermercado ou vai na farmácia vai se pesar. Porque o certo seria falar se massar. Por conta que massa é a quantidade de matéria que uma pessoa tem. E ela é medida na balança. E a unidade de peso, como já vimos antes, é a Newton. E a massa é o quilograma. Bom, a nossa aula de hoje foi isso, força-peso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.